Em um canto esquecido do mundo, onde os mapas terminam em linhas quebradas, existia uma cidade envolta por lendas e silêncio. Valenfort, situada no coração do enigmático país de Inharros. Poucos ousavam atravessar suas florestas densas ou cruzar os vales sombrios que cercavam aquela cidade, onde o sol parecia sempre hesitar em nascer. A neblina que cobria Valenfort nunca se dissipava completamente. Ela rastejava entre as casas de pedra, subia pelas torres e se agarrava às sombras como uma entidade viva. Era como se o próprio tempo houvesse esquecido aquele lugar. Naquela noite, algo mudou, algo despertou. A chegada do forasteiro Aedric Velar, um homem de pouco mais de 40 anos, caminhava lentamente pela estrada de terra que levava à cidade. Ninguém sabia exatamente de onde ele viera. Vestia um sobretudo escuro, chapéu de aba larga e carregava uma velha mala de couro, marcada por selos de cidades que ninguém mais conhecia. Seus olhos, de um azul quase translúcido, observavam atentamente a névoa que parecia se mover, como se respirasse. Ao chegar à estalagem, a âncora pálida, foi recebido por Gareth, o estalajadeiro, um homem velho, de olhos fundos e mãos que tremiam, não pela idade, mas pelo peso dos segredos que carregava. "Não temos recebido muitos forasteiros", disse Gareth, evitando olhar nos olhos de Aedric. "Espero que sua estadia seja tranquila." Aedric não respondeu de imediato, apenas sorriu de forma quase imperceptível. "Vim buscar respostas", respondeu por fim, deixando o silêncio pairar no ar como a própria neblina que cercava a cidade. Os sussurros da cidade. Valenfort não era uma cidade comum. Havia regras não escritas. Ninguém saía de casa após o pôr do sol. As janelas eram seladas com símbolos antigos, riscados com giz vermelho. E ninguém, absolutamente ninguém, se aproximava da antiga colina de Eldran, que se erguia como um dedo ossudo, apontando para os céus eternamente nublados. As histórias falavam de desaparecimentos, de gritos ouvidos na madrugada, de sombras que rastejavam pelas paredes e de olhos que brilhavam no escuro. Aedric passava seus dias caminhando pelas ruas empedradas, visitando a biblioteca abandonada, conversando com os poucos dispostos a falar. Cada resposta que recebia era uma porta para um novo mistério. O livro proibido. Foi na terceira noite que Aedric encontrou aquilo que procurava. Na biblioteca, escondido entre prateleiras apodrecidas, descobriu um livro sem título, encadernado em couro negro, marcado com símbolos que pulsavam levemente sob a luz da lamparina. Ao abrir o livro, uma lufada de ar frio percorreu a sala. As páginas não eram feitas de papel, mas de algo mais espesso, quase pele. Os textos falavam sobre a Trindade das Sombras, 3 entidades ancestrais que, segundo as lendas, haviam sido seladas sob a colina de Eldran há mais de 500 anos. Elas se alimentavam de medo, dor e desespero. E de tempos em tempos, quando as estrelas se alinhavam, as correntes que as prendiam enfraqueciam. E aquela noite era uma dessas noites. O selo quebrado. À meia-noite, sinos que ninguém lembrava existir começaram a tocar. O som não era de bronze nem de ferro, mas algo mais profundo, quase ossos. A terra tremeu. A colina de Eldran pareceu pulsar, como um coração maligno enterrado sob camadas de pedra e terra. Da base da colina, rachaduras começaram a se abrir, liberando uma fumaça escura, espessa, que se arrastava como serpentes famintas. Moradores começaram a trancar portas, riscar os antigos selos nas janelas, enquanto rezavam palavras que não faziam mais sentido para as gerações mais jovens. Mas Aedric não se escondeu. Caminhou até a colina, guiado pelo sussurro do livro que agora carregava apertado contra o peito. 6. O encontro com as sombras. No topo de Eldran, 3 figuras começaram a tomar forma na escuridão.
Elas não tinham rostos definidos, mas olhos, dezenas, centenas, que se abriam e fechavam por todo o corpo etéreo. Vozes sobrepostas falavam línguas esquecidas, mas Aedric as entendia. "Por que vem, filho dos homens?" perguntou a primeira sombra. "Mas sabes que não podes vencer", sussurrou a segunda. "Ou desejas se unir a nós?", completou a terceira. Aedric respirou fundo. Seu corpo tremia, mas não de medo. "Vim por fim ao ciclo." De dentro da mala, retirou uma adaga forjada em prata negra, cujas runas brilhavam com uma luz azulada. Era a lâmina de Verum, uma relíquia perdida, forjada para destruir aquilo que não pertence a este mundo. As sombras riram. A terra tremeu. Do vale, uivos começaram a ecoar, mas não eram de lobos. Eram de coisas muito piores. A batalha no véu da névoa, Aedric avançou, golpeando a primeira sombra, que se desfez em pedaços de névoa, gritando em agonia. Mas ao ferir uma, as outras tornavam-se mais fortes. Tentáculos de sombra se enrolaram em suas pernas, puxando-o, sufocando-o. Por um instante, o forasteiro pensou que seria seu fim. Seus olhos escureceram, sua força se esvaiu. Então, uma luz. Não era o sol, não era fogo, era algo mais antigo, mais puro. Dos próprios símbolos que os moradores desenhavam em suas janelas, raios de luz começaram a surgir, convergindo para o topo da colina. As sombras gritaram, tentando fugir, mas não havia para onde correr. Os anciãos da cidade, escondidos em suas casas, haviam começado a recitar as antigas palavras, há muito esquecidas, mas nunca totalmente perdidas. Juntos, selaram novamente as entidades, mas desta vez com algo mais poderoso: a consciência de que o mal só cresce quando é ignorado. O preço da vitória. Quando a luz se dissipou, Aedric estava ajoelhado. Sangue escorria de seus lábios. As sombras haviam desaparecido, mas uma marca negra ficou gravada em seu braço. Um lembrete de que o mal nunca é destruído, apenas contido. Ele levantou-se, olhou para Valenfort, que agora parecia diferente. A neblina começava a se dissipar. As estrelas, antes escondidas, brilhavam novamente no céu. Garrett, o velho estalajadeiro, o encontrou na base da colina. Você conseguiu." Aedric apenas sorriu, guardando a lâmina na mala. "Por enquanto", respondeu, olhando para o horizonte. "Por enquanto." Sem mais palavras, virou-se, caminhando pela estrada que levava para fora de Valenfort, sabendo que em algum outro lugar outras sombras aguardavam. Dizem que desde aquela noite os sinos de Eldran nunca mais tocaram, e a névoa nunca mais voltou. Mas em noites muito silenciosas, alguns afirmam ouvir sussurros vindos das rachaduras da colina. Sussurros que dizem: o ciclo nunca termina, apenas adormece.